A paz do Senhor, amado. Está começando mais um programa Cidade Gospel, feito com muito carinho para você e sua família. Estávamos com saudade, não é mesmo, pastora Keila? Isso mesmo, muita saudade. E no programa de hoje nós temos uma participação muito especial com o pastor Jadir, lá da Igreja Batista Memorial. Ele que vai estar ministrando a palavra. Mas agora você vai assistir um lindo louvor com os eleitos de Deus. No mundo sem Jesus Cristo, cheio de feridas e chagas, meu corpo estava andando sem nenhum destino, sozinho vagava. Mas Cristo me encontrou no caminho que perdido eu andava. Com Jesus sou feliz porque nem cicatriz lá do mundo ficou, pois as minhas feridas consigo levou. Depois desse louvor abençoado, nós vamos entrevistar o pastor Jadir Almeida, da Igreja Batista Memorial. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. É um amigo nosso, de longa data. Isso. Quero que o senhor, se sinta à vontade no nosso meio. Muito e bem. Eu queria que você falasse um pouco assim do teu ministério, como começou. Olha, francamente, eu fui um menino criado sem pai. Aos 12 anos aos 9 anos de idade, eu ouvi a primeira mensagem evangélica e tocou no meu coração. E eu senti um desejo muito grande de, no futuro, ser um ministro da palavra. Aos 12 anos eu fiquei sem meu pai e fiquei com uma responsabilidade muito grande, cuidar de uma mãe e 8 irmãos. Eu trabalhava até 10 horas da noite todos os dias para não ser pesado a ninguém, mas sempre com aquela preocupação. Eu queria conhecer a Bíblia, mas eu não conhecia nenhuma letra. Aí eu comecei a pedir às pessoas para me ensinar a fazer o meu nome. Eu tive uma vida difícil, então eu comecei a aprender o nome, depois comecei a soletrar alguma coisa, e depois eu ganhei uma Bíblia e comecei a ler sem entender, mas eu orava ao Senhor e comecei a ser esclarecido em relação à verdade que salva, o Evangelho de Jesus Cristo. E depois o trabalho era tanto que eu já não tinha quase nem tempo para ler, de tanto trabalhar até 10 da noite, saía cedo, chegava às 10 da noite, e aos 12, 13 anos, por aí, eu comecei a pensar no casamento. Muito infantil isso, mas infelizmente aconteceu. Então eu queria ter uma vida conjugal feliz, e comecei a orar a Deus, para que Deus, no tempo certo, me desse uma companheira certa. E fui convidado para ir na Igreja Batista, lá no estado do Espírito Santo, e lá eu vi uma menina que me agradou muito, e foi um pouco difícil aproximar um do outro, visto que eu ainda não era membro da igreja, e ela também gostou de mim, e aí deu casamento. Então eu senti, ela cantava, até hoje ela canta na igreja, eu senti que já era o começo do meu ministério. E aí eu me decidi, me batizei na igreja,
E a igreja começou a me dar algumas responsabilidades, e eu comecei a desempenhar bem, e ela me ajudava nos cultos de aniversário, e ela cantava até hoje, é minha ajudadora, é 50% do meu ministério, e faltou quem interessasse por mim para me enviar para um seminário, e eu, um pouco tímido, não quis pedir, então eu fui estudar. Passei a trabalhar só ao dia e não à noite, comecei a estudar à noite, ao invés de trabalhar, e comecei a fazer um seminário por minha própria conta, não foi fácil de jeito nenhum. Aí eu concluí o seminário. Aí vim para Rondônia. Cheguei em Rondônia, não falei nada, que eu tinha seminário e tal, mas aqui comecei a trabalhar grandemente, andando nessas estradas, 100 quilômetros pedalando bicicleta para dentro dos matos, e comecei a pregar o evangelho, e lá nas linhas, cada vez que eu ia fazer culto, cansado de pedalar bicicleta, 50, 60, até 100 quilômetros às vezes, juntava muita gente, e eu mesmo cansado, eu pregava, havia 10, 12, 15, 20 decisões, e aí começou. E eu querendo pedir à igreja para me ordenar, que eu já tinha o seminário, mas eu pensei, bom, eu não sou de pedir nada a ninguém. Alguém um dia vai sentir algo sobre mim e vai me valorizar e vai me convidar se eu não quero ser ordenado. E aí eu vou topar, porque esse é o desejo do meu coração. E exatamente aconteceu aqui em Cacoal. Eu já tinha o diploma da faculdade de teologia há 10 anos guardado, quer dizer, trabalhando, mas deixa o diploma lá. Então nós tivemos um pastor aqui, Moisés Selva Santiago, e ele começou a andar no estado de Rondônia, a convite, fazendo trabalho nas igrejas, e um dia ele sentou comigo e disse: meu irmão, você é evangelista aqui há quanto tempo? Eu digo, já tem uns 20 e poucos anos, quase 30 anos. Ninguém te perguntou se você queria ser pastor? Eu digo, não, se bem que é o meu desejo. E ele disse, pois eu agora estou sentindo, não perguntou se eu tinha seminário. Ele disse, todas já visitei, está faltando, acho, umas 5 igrejas para mim visitar todas as igrejas do estado de Rondônia. E todas as que eu vou, eu me apresento lá, e que eu sou pastor da primeira igreja batista de Cacoal. Então quando termina o culto, eles me rodeiam e ficam perguntando, e o irmão Jadir? Ou então outros falam o evangelista Jadir, o outro já chamava de pastor Jadir devido ao trabalho. Ele disse, todas você tem filho na fé, em todas. Eu digo, eu tenho filho de fé na igreja presbiteriana, na Assembleia de Deus. Eu tenho 13 pastores que são meus filhos na fé. Ele disse, isso aí vale mais do que seminário. Aí ele disse, eu vou promover a sua ordenação. Aí eu falei, bom, já que o senhor vai promover, eu vou pegar um papelzinho que eu tenho aí. Aí fui lá e peguei o diploma do seminário, que ele, não sei se ele chegou a ser professor lá no Recife, e ele olhou e ele chorou. Ele disse, eu não sabia que você estava tão preparado assim. Então ele tomou as providências, reuniu a igreja, formou o concílio e me ordenou. E eu sou pastor agora há 8 anos aproximadamente, mas de ministério eu tenho 40 anos. Que bênção, pastor Jadir. E a igreja agora, a Igreja Batista Memorial. Isto, eu fui ordenado pela primeira Igreja Batista. Aí comecei um trabalho ali na Vista Alegre, Avenida Primavera, 2389, bairro Primavera. Comecei um trabalho ali. E logo que eu fui ordenado, o pastor disse, tu quer organizar a igreja? Eu disse, bom, eu tenho conhecimento assim, pastor passa, igreja fica. Eles devem sentir se quer ou se não quer. Reuniu-se com os membros, embora 52 membros toparam a se organizar, e aí me consultaram se eu ficaria com eles ou se ia sair. Eu digo, não, vocês mesmos respondem a pergunta. Se vocês quiserem que eu saia, para vocês convidar um outro, do privilégio, do gosto de vocês, eu saio. Se vocês querem que eu fique, não tem problema, eu fico. Então, unanimemente quiseram que eu ficasse, então organizou-se a igreja, e nós temos 2 anos de organizado. O trabalho não está sendo muito fácil,
da evangelização, mas nós já passamos de 74 membros, então estamos crescendo devagarzinho. Estamos na Igreja Batista Memorial. E qual que é a programação da igreja? Olha, a nossa programação, nós ainda temos falta de pessoas assim evoluídas para tanto, mas nós temos culto nos domingos, pela manhã, à noite, às quinta-feira e aos sábados, os jovens. Nós temos muito jovem lá, apesar de muito dentro de 70 e poucos, né? Então, temos, para um número de membros de 70, nós devemos ter lá uns 14 jovens. E eles fazem coreografia muito bem feitinha, cantam lá na frente, todos trabalham com prazer, com alegria, e agora formamos grupos de visitação. Aquele sistema de Jesus mandou dos 70, dois para lá, dois para cá, ao mesmo tempo, fazendo muito trabalho, e nós estamos seguindo os passos de Jesus. Então agora nossos jovens já organizamos grupinho de 3, 4, você vai para lá, você vai para lá, e vamos atingir o nosso o bairro todinho, e o objetivo ali é crescer, vai crescer, não é? Alguns estão estudando música com o maestro aqui da primeira igreja, e nós estamos se preparando devagarzinho, e a esperança é sermos um referencial. Amém, pastor. Mas o culto no domingo, qual o horário que começa? Ah, sim, muita boa pergunta. O culto do domingo é 8h30, a escola dominical, primeiro a mensagem, em seguida a escola. São 2 horas de trabalho pela manhã. À noite, às 19h30. Então aproveita e faz um convite para o pessoal que está em casa. A todos vocês que nos assistem nesse momento, nos ouvem, eu faço o convite à Avenida Primavera, 2389, Vista Alegre, e o nosso culto é aos sábados, culto de jovem, às 19h30, às quinta-feiras, 19h30, aos domingos, 8h30 da manhã e também 19h30, e a sua presença nos alegra o coração. Seja bem-vindo entre nós, em nome de Jesus. Amém. Vale a pena servir ao Senhor, Mas né? como vale a melhor coisa. A melhor coisa que qualquer pessoa faz é decidir ao lado de Jesus e saber que ele está junto com o Pai. E o Pai vê de longe e cuida dos filhos. Oh, glória. Quero agradecer sua presença aqui no programa, dizer que estamos sempre abertos pelo convite, porque já foi muito convidado. Pois é. Mas assim que a gente tiver oportunidade, porque é um corre essa semana, eu não tive folga um dia, não é? A gente com muito prazer vem aqui para ajudar vocês e vocês nos ajudar. Amém. Agora você vai assistir uma linda palavra ministrada pelo pastor Jadir. Alô, telespectadores, nós pedimos nesse instante permissão a todos vocês para transmitir uma mensagem de fé, esperança, amor e salvação. Isto porque o Senhor Jesus Cristo, a nossa única esperança, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramando sangue precioso para a nossa purificação, ele deixou escrito no livro sagrado, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, uma ordem que nós estamos, com todo amor, com todo carinho, procurando a cumpri-la. E a ordem do Senhor Jesus é esta: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem específica para o bem de toda a criatura humana. O texto diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós vemos aí o grande amor de Deus, não sendo só para alguém, mas para todos os seres humanos, todos. Pregai o Evangelho. E por que pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não há, de forma nenhuma, outro meio de salvação, senão através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia aberta e lida é a boca de Deus falando, e cabe a todos nós prestar atenção na palavra de Deus que é anunciada. Veja bem o verso a seguir: quem crer e for batizado
será salvo, mas quem não crer será condenado. O que nós aprendemos neste versículo 17 do capítulo 16 de Marcos? Você pode pegar uma caneta, eu dou um tempo para você, e um papel, e anota para o seu bem, se é que você não tem o conhecimento da Bíblia. E eu vou dizer algo muito importante neste versículo 17, ou seja, 16. Preste atenção que eu vou dizer para você. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer unicamente no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador será salvo, o que a palavra de Deus está garantindo. Quem não crer será condenado. O que nós aprendemos desse texto? É que o mesmo evangelho que salva, infelizmente, é o que condena. Eu vou reler para você, preste atenção. Eu falo com base nas Escrituras Sagradas. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a parte A do versículo. É essa parte que todos nós precisamos abraçar. A segunda parte diz: mas quem não crê será condenado. O mesmo evangelho tem dois lados. Se você, meu querido ouvinte, telespectador, prestar bem atenção e tiver interesse de um dia ter paz eterna junto com Jesus, você vai escolher a primeira parte do versículo que diz: quem crer e for batizado será salvo. Jesus desceu à terra, tomou forma humana, e no tempo determinado, aos 30 anos de idade, ele desceu às águas batismais, deixando exemplo para você, para mim, para todos nós, que sigamos os seus passos. Pelo contrário, teremos complicação na vida eterna. O texto disse crer e ser batizado. Então o fator principal é crer no Cristo, Filho do Deus vivo. Deixa-me falar para todos vocês, telespectadores, algo sobre o apóstolo Paulo. Ele tinha um parceiro de ministério chamado Silas, e eles estavam numa cidade chamada Filipos, e ali pregava o evangelho, mas foram rejeitados, e por isso foram presos, foram espancados, algemados e presos. Mas nós temos certeza absoluta que Deus cuida do seu povo, e naquela noite houve um tremor de terra, e o cárcere foi abalado, as portas se abriram, e o carcereiro acordou, e percebendo que os presos estavam todos andando no corredor, ele era o único responsável, e pensando de ter desaparecido algum dos presidiários, então ele puxou a espada e ia degolar-se. Aquele carcereiro até então não conhecia Jesus, não tinha ouvido a palavra de Deus. Ele precisava ter um encontro com Jesus. E o apóstolo Paulo, ao ver que aquele carcereiro ia suicidar-se, ele disse: não faça tal coisa, porque todos aqui estamos. Então disse ele, o carcereiro: homens de Deus, que devo de fazer para herdar a vida eterna? E a resposta do apóstolo Paulo foi a seguinte: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Todos que nos ouvem nesse instante, que ainda não se preocuparam com a felicidade eterna, ela começa nesta palavra: crer no Senhor Jesus, confiar nele de todo o seu coração e ter certeza que gozará eternamente no céu
com Jesus. Então, o texto que nós lemos, de início, orientou a nós, os obreiros: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Muito bem, está pregado o evangelho. Mas o Senhor Jesus continua no evangelho de Mateus, capítulo 11, fazendo um convite. Ele fez durante o seu ministério. Ele foi morto e sepultado, ressuscitou, está junto com o Pai, preparando o lugar eterno para vocês e para mim. E ele continua através da Bíblia e dos seus ministros da palavra, fazendo um convite a todas as pessoas. Este convite não é do pastor. Quem faz esse convite é o Senhor Jesus. Ouça, eu vou ler para você. Jesus nos diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a mensagem convidativa de Jesus: vinde a mim. Só Jesus Cristo pode nos dar o descanso eterno. E ele ainda continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo do mundo é muito pesado. A maioria das pessoas tem preferido o jugo do mundo e não o jugo de Jesus Cristo, que é um jugo que todos podem levar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus é o maior ensinador de todas as épocas. O Espírito Santo de Deus é o maior professor, são os nossos ensinadores. Então ele orienta cada um de nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com Jesus nós só temos vitória. Mas eu quero lembrar a vocês de uma história antiga de pessoas que não se preocuparam em fazer a vontade de Deus. O dilúvio matou muita gente por não crer, não confiar. Noé, o pregoeiro da justiça, anunciava esta mesma palavra ao povo antediluviano, e eles nunca deram crédito, e Deus avisou, e eles não acreditaram na palavra do Senhor. E Noé continuou pregando. Um dia o Senhor Deus falou: Noé, não precisa pregar mais para este povo, porque são de dura serviço. Eu, Deus, vou mandar muita chuva sobre a terra. Acabou? E vai destruir todas as vidas. Noé ficou um pouco triste. E Deus, olhando para Noé naquela tristeza, porque Noé amava e servia a Deus, e em outras palavras Deus falou: Noé, fica tranquilo, porque com você está confirmado o meu pacto. Deus quer falar isso com você também, confirmar o seu pacto. Mas ninguém quis nada. Então Deus mandou que Noé fizesse uma arca e entrasse com a família, e tudo isso aconteceu, e a chuva caiu, todos morreram afogados, somente Noé e a sua família foram salvos da água do dilúvio. Noé viveu antes do dilúvio e após o dilúvio. Outro episódio triste, por falta de crer na palavra de Deus, por falta de confiar, foi Sodoma e Gomorra. Deus mandou Ló, o seu servo, evangelizar aquela cidade, e ele anunciava este mesmo evangelho, estas mesmas palavras ele anunciava aos sodomitas, e eles não deram crédito à palavra. Ló ficou por ali algumas décadas,
E Deus deu a mesma ordem: Ló, saia da cidade, porque vou destruir, porque esse povo são de coração endurecido, e eu vou destruir. E Ló saiu, e a ira de Deus caiu sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra, e cidades vizinhas, e todos foram queimados. A ira de Deus tão grande sobre aquele povo que o fogo queimou de tal maneira que a terra aprofundou cerca de 400 metros, onde hoje é o Mar Morto, porque a ira de Deus destruiu tudo quanto foi vida naquele lugar. Mas nós estamos encerrando já o nosso tempo. Quero falar para você do que está pela frente. O dilúvio já aconteceu, para nós não tem mais o que pensar. O problema de Sodoma e Gomorra também já passou, para nós não afeta nada. Mas eu vou te apresentar agora um versículo da palavra de Deus que você deve de se preocupar com ele. 2 Pedro, capítulo 3 e verso 7, presta atenção que eu vou encerrar com este versículo. O texto diz assim: os céus e a terra, que agora existe, está reservado como tesouro para o fogo do juízo e a perdição daqueles que não aceitam o evangelho de Jesus. Isto está pela frente, isto está na nossa frente, isto irá acontecer quando? Não sei, somente Deus. Jesus disse: nem eu sei nem o Pai, nem eu sei nem os anjos, desculpa, somente o Pai sabe o dia deste acontecimento. Mas vai descer fogo do céu, a palavra nos afirma. As nuvens serão incendiadas e cairão coluna de fogo na terra, e incendiarão a terra, e essa terra vai desaparecer, este céu vai desaparecer. Os ímpios, aqueles que não derem crédito à palavra de Deus, vão desaparecer. E a Bíblia garante que haverá novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e para lá nós todos, os que aceitarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, morarão naquela cidade por toda a eternidade. É uma cidade murada com 7 camadas de pedras preciosas: jaspe, esmeralda, sardônica, topázio, jacinto, ametista, crisólito e outras pedras. 12 qualidades de pedras preciosas serão feito o muro da cidade que vamos morar. A Bíblia diz que as ruas da cidade são revestidas de ouro, e ouro transparente, e lá não haverá sol, nem lua e nem estrela. A impressão é que a cidade será escura. Não é, é a cidade mais iluminada que existe. A Bíblia afirma que o Cordeiro de Deus ilumina, e todos nós, pelo fato de termos aceitado Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, seremos eternamente junto com Jesus, vivendo como os anjos. Que você possa entender isso, tomar uma decisão na sua vida, descer as águas batismais como Jesus fez, dando o exemplo para que nós cumpríssemos as suas ordens, e aí você será feliz eternamente. Este mundo, este planeta, a Bíblia diz que jaze no maligno, e é por isso que nós vemos derrota todos os dias, falta de Jesus na mente e no coração do povo que rouba, mata, prostitui e faz uma série de perversidade. Quem tem Jesus não faz estas coisas, porque o anjo do Senhor acampa ao redor e livra de todos os males. E na sequência nós estamos preparados para, no dia que o Senhor chamar: vinde benditos de meu Pai, nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus, estaremos para sempre com Jesus. Mas sem crer no Evangelho, nunca subirá ao encontro do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome pela tua bondade e pela tua misericórdia.
Nós te pedimos agora, ó Deus, por todos os telespectadores nesse instante, que possa ter entendido a tua palavra, sentido no coração que precisa de Jesus e fazer uma aliança com Jesus e descer as águas batismais e a partir de então ter certeza que irá um dia conosco morar com Jesus na cidade santa, Nova Jerusalém, que será descida do céu. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e que Deus abençoe todos os telespectadores, em nome de Jesus. Amém. E o nosso programa chega ao final. Quero agradecer a sua audiência e mandar um beijo para a irmã Raquel, para a irmã Denise. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E eu quero fazer um convite para você e toda a sua família para estar conosco ali na Igreja Cristã Ministério de Atos, que fica na Avenida São Paulo 2016. O culto na quarta-feira começa às 19h30 e no domingo às 19 horas. Você é o nosso convidado especial. E eu quero desejar a todos uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau.